Os videojogos têm atingido um nível de realismo impensável há uns anos atrás. Este facto deve-se à concorrência feroz que existe no mercado e à aceitação destes entertainers. No Por um Dia de hoje vamos saber quem é que está por trás da criação dos videojogos. Como é que surge uma ideia? A ideia surge a partir do zero? Existem técnicas para desenvolver esta criatividade? Uma ideia só em si não é nada, pois nós temos que garantir que tornamos essa ideia num jogo. A mesma história, nós não estamos a escrever um livro, nós temos que tornar depois aquilo algo que seja divertido para quem vai jogar. E aí entra a fase toda de criação de documentos de game design e aí há de facto um conjunto de regras e de métricas que nós temos que seguir para garantir que os programadores, os artistas têm toda a informação que necessitam para desenvolver o seu trabalho de uma forma eficiente e também que o jogador não vai ficar defraudado nas suas expectativas ao longo de todo o jogo. Uma boa história apresenta-nos um conflito e a resolução desse conflito. E nós, através da história, também percebemos um pouco como é que nós próprios resolvemos os nossos conflitos. Nós andamos todos a contar as mesmas histórias há mais de 2000 anos, a tentar sempre perceber como é que nos relacionamos. E os conflitos são sempre todos mais ou menos os mesmos. Ou são conflitos entre pais e filhos, ou são conflitos entre irmãos, ou são conflitos entre namorados. Todas as histórias, de alguma forma, contam isso. Claro. E as melhores histórias são as histórias em que nos fazem sentir que essas relações são muito verdadeiras. Nos identificamos com elas. Muito autênticas. Pedro, olha, depois de criar a história, portanto, segue-se o desenho das personagens, és tu que crias as características físicas de uma personagem? Enfim, às vezes já temos um script que diz algumas dicas, mas muitas vezes há uma grande liberdade de criação. Tu não fazes só os desenhos, mas muitas vezes tens que construir e fazer um storyboard. Storyboard é uma imagem para toda a gente ver, é uma grande ajuda, penso eu, para quem, enfim, nós temos programadores, temos artistas 3D, temos os produtores, temos os game designers e todos precisam de uma visão. Só o texto nem sempre faz toda a gente ver a mesma coisa. Já te aconteceu, por exemplo, usares características de pessoas que tu conheces, de familiares? Eu abuso completamente todas as pessoas que eu conheço. A vida de um concept artist acaba por ser a visão e somos muito atentos. No metro, por exemplo, vais olhar para a cara das pessoas e pequenos defeitos, pequenas qualidades. Completamente. Os pequenos pormenores fazem tudo. Em média, quanto tempo é que tu demoras a criar um personagem? Muitas vezes, num espaço de horas, cria-se a base de sustentação que depois só tem que se melhorar. Pode variar entre 1 hora, 2 dias e, no caso da réplica, semanas. Quantos esboços foram criados para a réplica, para se chegar àquela personagem? Uns gigas de esboços. Gigas? Alguns gigas. Tenho um desafio para ti. Com base em algumas características, criar aquela que seria a personagem Beat Generation. Vamos a isso. Não é que eu saiba desenhar, mas pronto, vou dar aqui uns palpites e umas ajudas e o Pedro vai-me ajudar com certeza. Depois da ilustração, segue-se a modelagem e a animação 3D. The function of the 3D animator is to breathe life into the characters using the motion capture and the performances of the actors. It involves several stages. We get the concept stage, we'll then model up, get the dimensions and proportions correct. We'll then use this really high detailed model to produce textures for a lower detailed model that's actually used in game. How do you make the movement characters so real? That's captured from real actors. They wear special suits. They've got small balls on the suits and these reflect light and they're used to capture the information and get it onto the computer. We then get that information and we put it onto the skeleton of our characters. What we do is we give the worlds life. We create the physics for the world, the artificial intelligence that the characters use, create the graphics. For example, he might create a character which has a running animation and a shooting animation. We then make it so that it plays both of these at the same time.
Quem sabe se não ficou aqui criada a personagem de um próximo videojogo. O Beat Generation de hoje assistiu de perto à criação do processo de um videojogo. Se por acaso ambicionas trabalhar nesta indústria, não te esqueças que há oportunidades bem próximas de ti.